Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é Scar e sejam bem-vindos ao Mundo Scarioso, uma mistura de Scarpan com curiosidade. Vocês já notaram isso aí? Vocês sabem que os Estados Unidos eles estão sempre no centro de teorias da conspiração, não é mesmo? Isso não é novidade. Documentos secretos por aqui, informações confidenciais por ali, um monte de resenha. Mas o que vou contar hoje vai deixar vocês realmente surpresos. A CIA, aquela famosa agência da inteligência americana, pode estar por trás de episódios surpreendentes que nem imaginamos. Torturas, experimentos para transformar soldados em verdadeiras armas e até mesmo controle mental. É isso mesmo, tudo isso faz parte do histórico dessa agência misteriosa. Ficaram curiosos? Bora então. Galera, vamos começar já falando de algo realmente medonho. Isso parece ter saído de algum filme de ficção científica, mas que aparentemente foi bem real. O chamado Projeto Stargate. Durante a Guerra Fria, os americanos descobriram que os soviéticos estavam investindo muito dinheiro no desenvolvimento de habilidades psíquicas em seus soldados. Sim, psíquicas mesmo, não falei errado. Aí, obviamente, os americanos que não queriam ficar para trás criaram esse novo projeto. O objetivo principal era desenvolver nos soldados algumas habilidades psíquicas, como telepatia e até mesmo clarividência, para conseguir coletar informações de militares secretos, né? Então a CIA desembolsou uma baita grana e começou a investir pesado em um dos vários subprojetos chamado Visão Remota. Esse subprojeto tinha duas metas principais. A primeira era basicamente muito ambiciosa. Era desenvolver a capacidade de enxergar objetos em lugares que a pessoa nunca visitou, independentemente da distância. Se conseguissem isso, partiriam para o segundo objetivo, que era visualizar eventos acontecendo a quilômetros de distância, tudo usando apenas o poder da mente. E cara, o mais interessante disso é que de fato existem indícios de que algumas tentativas foram bem sucedidas. Talvez essa seja mesmo uma habilidade que alguém possa desenvolver até certo ponto, mas bem, depois de um tempo, sabe-se que o projeto acabou sendo abandonado. Mas fica aqui aquela dúvida, será que ele realmente não funcionou? Ou será que deu tão certo que hoje existem agentes usando essas habilidades e é melhor não falar para nenhum de nós? E isso, provavelmente, nunca saberemos. Falando em aprimorar as capacidades dos soldados, a CIA na época também tentou algo bastante inusitado. Chegaram a desenvolver visão infravermelha em seres humanos. Esse projeto ele começou logo quando a agência foi criada, mas pode ter estado nos planos do governo desde a época da Segunda Guerra Mundial. Isso é aquele tipo de história que todos nós conhecemos. Os Estados Unidos queriam vencer as guerras a qualquer custo e imaginaram que seus soldados teriam uma vantagem incrível se pudessem enxergar no escuro, como se eles quisessem transformar os soldados realmente em máquinas. Imagine só a loucura, como isso mudaria tudo. Soldados vendo inimigos na escuridão total, sem precisar de equipamento. Sabe-se que o governo começou a fornecer aos soldados grande quantidade de vitaminas para tentar desenvolver essa habilidade. Isso deve ter, cara, acontecido muitas coisas ruins com eles também, né? Mas acabaram percebendo que criar óculos de infravermelho era a solução muito mais prática e econômica. Então os experimentos com humanos foram interrompidos. Pelo menos é o que nos contaram, né, até hoje. Mas não pense que a CIA tentava realizar experimentos para melhorar os soldados. Eles também estudavam técnicas perturbadoras de tortura. A CIA chegou a utilizar interrogatórios com torturas para testar os limites do corpo humano diante de vários tipos de dor. Isso me lembra um relato sobre a Segunda Guerra, mas isso é para outro vídeo. Isso tudo naturalmente causou revolta em organizações de direitos humanos que consideraram essa prática uma violação grave de praticamente todos os padrões éticos e legais possíveis. Vários vazamentos indicam que foram realizados inúmeros testes envolvendo tortura com prisioneiros. Alguns desses testes foram feitos para analisar os efeitos no corpo humano durante afogamentos. Eles literalmente pegavam a pessoa e tentavam afogá-la inúmeras vezes, tentando até mesmo, ressuscitá-las em certo ponto. Para que não entrassem assim em coma ou morresse por ingerir muita água, os médicos dos experimentos usavam um tipo de soro, criando uma verdadeira sessão de tortura para os prisioneiros que tiveram que ser submetidos a esse fato. Os médicos também supervisionaram testes de privação de sono, deixando prisioneiros acordados primeiro ali mais ou menos em torno de 48 horas e depois isso foi subindo de 96 e o limite foi até 180 horas. Uma semana inteira sem dormir.
Dá pra acreditar nessa resenha? E aquelas histórias, mano, medonhas sobre extraterrestres e a Área 51? Sim, também teve um dedo da CIA nisso. Deixa eu explicar pra vocês. Aparentemente, a CIA e os militares americanos testavam aeronaves experimentais naquela famosa base da Força Aérea. E esses testes podem ter sido responsáveis por um dos casos mais famosos da ufologia mundial, o caso Roosevelt. Isso aconteceu na cidade de Roosevelt, né, lógico, no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos. Essa cidade é bem próximo de Nevada, onde fica a famosa Área 51. Então, não é difícil imaginar que uma aeronave experimental possa ter caído nesse percurso, não é? Enquanto a CIA fazia testes ultra secretos com novas aeronaves, algo deu errado. A agência então enviou agentes até a cidade para espalhar informações falsas, os famosos rumores sobre discos voadores e alienígenas que causaram tanta agitação no século XX. A ideia principal era desviar a atenção das novas tecnologias militares americanas, especialmente porque a Guerra Fria estava começando e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética não queriam revelar seus novos armamentos. Então foi criada essa mentira. Mas o que realmente sempre fascinou a CIA é a ideia de controlar a mente humana. E se você não achou seus outros experimentos bizarros, com esses, você talvez repense. Com o objetivo de controlar outros seres humanos, eles criaram a brilhante ideia de alguns projetos, como o projeto Bluebird e a Archshock. O objetivo desses projetos era descobrir se era possível controlar pessoas até o ponto de fazê-las obedecer ordens extremas, até mesmo como alguém. É literalmente tentar fazer de uma pessoa normal um robô cumpridor de ordens, sem questionar, sem nada. Isso, cara, isso é maligno. E acreditem ou não, mas existe um memorando de janeiro de 1952 com uma pergunta bastante inquietante sobre o projeto. Abre aspas. Podemos controlar um indivíduo ao ponto que ele cumprirá nossas ordens contra sua vontade e até mesmo contra as leis fundamentais da natureza humana? Fecha aspas. Acho que nem preciso dizer nada, só dizer que isso é bem macabro. E as coisas ficam ainda mais perturbadoras quando falamos do projeto do MK Ultra. Esse é um dos mais conhecidos da CIA e até inspirou a série chamada Stranger Things. Como os outros que mencionei, esse também envolvia estudos para manipular e alterar estados mentais e nossa consciência. O MK Ultra usava principalmente LSD e outras substâncias alucinógenas. Isso começou em 1953 e foi oficialmente encerrado nos anos 70. Mas muita gente acredita que continua ativo até hoje esse projeto. O objetivo principal do MK Ultra era encontrar a substância perfeita para controlar mentes e desenvolver uma espécie de soro da verdade. Essa ideia foi tão grande que gerou cerca de 150 subprojetos, todos financiados pela CIA, com pesquisas em mais de 80 instituições, incluindo prisões, universidades e também até hospitais. Mas não pense que o projeto MK Ultra acaba por aí. A CIA, em parceria com o próprio Departamento de Defesa americano, conduziu testes com drogas para analisar efeitos comportamentais e toxicológicos tanto em humanos quanto também em animais. E dizem que esse projeto até se aventurou pelo ocultismo, coisa do tinhoso, irmão, que viagem. Bom, isso nunca foi confirmado oficialmente, mas os rumores são persistentes. O jornalista americano chamado Gordon Thomas escreveu no livro Secrets and Lies que o projeto foi criado para explorar o mundo da magia, controlar forças ocultas e desafiar a ideia que o inventor da mente é inacessível. Poético. Os envolvidos teriam consultado especialistas em misticismo, médiums, tarólogos e por aí vai, essa gangue toda aí. Cara, pessoalmente falando, eu não sei se acredito nisso, mas existem coisas que são realizadas nos bastidores que podem ser que não estejam inacreditáveis assim pra gente. E talvez não tão lógicos para a realidade humana, que chegam a ser tão assustadores que a gente se pergunta o quanto aquilo pode ser real. Imagina você testar os limites de alguém apenas por estudo. Isso já ocorreu, cara, no século passado aí, onde tinha um cara chamado Adolf Hitler e ele, infelizmente, usava muito esses métodos e meios para explorar a mente, a capacidade física, enfim. Isso aí me lembra muito essas coisas, esses artigos, esses feitos da Segunda Guerra Mundial também. Se vocês gostaram também desse assunto aí, a gente pode trazer um pouco mais para vocês
detalhar um pouco do quão macabro foi essa fase da nossa história, porque se é importante para vocês, pode ser importante para a gente desbravar ainda mais isso. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Pessoal, foi muita informação, não acha? Ainda bem que a CIA é dos Estados Unidos, mas vai saber se nossa agência de inteligência, a ABIN, que também temos aqui no Brasil, também não tem alguns segredos tão obscuros quanto. E agora me digam, qual dessas histórias chocaram mais você? Não esqueça de comentar aqui embaixo. Galera, estamos juntos aqui quase todos os dias. Não esquece de deixar o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra gente poder sempre estar junto, compartilhando mais curiosidades e desbravando mais histórias fascinantes como essa. Beleza, galera? Tamo junto, obrigado, fui!